Olha, o mercado de M&A não é que ele desacelerou. O M&A é uma estratégia de crescimento de qualquer empresa. Patrocínio BS Par, Sebrae. Apoio Governo do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza e Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Olá, está no ar mais um Cenários. Nos últimos anos, o mercado de fusões e aquisições no Brasil passou por uma montanha-russa. Euforia em ciclos de liquidez, desaceleração com juros elevados e agora uma retomada mais seletiva e estratégica. Ao mesmo tempo, cresce uma pressão silenciosa sobre os empresários. Ou eles escalam seus negócios com inteligência, ou ficam para trás em um mercado cada vez mais concentrado. E para aprofundar essa discussão, a gente recebe aqui hoje o Arthur Frota, fundador da Talos e da AFPAR Capital. Tudo bom, Arthur? Seja bem-vindo aos Cenários. Olá, tudo bem, minha querida? Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui contigo, compartilhando conhecimento com a audiência. Arthur, eu queria começar perguntando para ti sobre a questão do mercado do M&A no Brasil, né? Que ultimamente ele viveu um boom e depois uma desaceleração. Hoje a gente tem uma retomada nessas fusões, ou ainda o momento é de ajuste, o momento ainda pede ajuste? Olha, o mercado de M&A não é que ele desacelerou. O M&A é uma estratégia de crescimento de qualquer empresa. Então você pode comprar uma empresa porque você quer expandir no território que ela não tem participação ali de mercado, você pode comprar uma carteira de clientes, você está comprando receita, então faz parte de uma estratégia. Posso dizer que o que a gente observou de desaceleração não é porque as empresas estão com medo de comprar, é porque na verdade, de fato, o dinheiro está mais caro hoje. E todas as empresas grandes que têm recurso para comprar observam que no cálculo de levantar capital, comprar novas empresas, não faz sentido para o cenário de juros atual. Mas eu posso dizer que o mercado está acontecendo. M&As acontecem ainda com frequência, não no ritmo acelerado quando num cenário de juros mais baixo, mas faz parte de uma estratégia de qualquer empresa que quer dominar o mercado. Mas num cenário como esse que a gente está vivendo de juros maiores, a gente observa as empresas cada vez mais buscando eficiência operacional, porque são momentos como esse que uma empresa grande, as maiores de mercado que fazem fusões e aquisições, elas passam a analisar a porta para dentro, digamos assim, porque elas já vieram investindo ao longo dos tempos, nos últimos anos, comprando empresa, e muito provavelmente elas ainda não tiveram os benefícios que elas queriam ter com aquela compra daquela empresa. Então, elas estão, de fato, aqui olhando a porta para dentro para buscar realmente tirar o investimento que elas fizeram nos anos anteriores. Mas o que eu posso dizer é que o empreendedor precisa sempre focar não é em vender a empresa, comprar a empresa. Eu acho que sempre a importância é olhar a porta para dentro, crescer o seu negócio com eficiência, porque as oportunidades de mercado, os ciclos de mercado sempre vão mudar. Então sempre vai estar em alta, vai estar em baixa, então são ciclos assim que fazem realmente boas empresas se tornarem melhores ainda. E no caso dos empresários que ainda veem o M&A como algo distante, você acredita que isso é ainda uma barreira cultural ou é falta de informação? Acredito que talvez é falta de informação, né? Porque, por exemplo, a Talos, é importante contextualizar, eu fundei a Talos no Maracanaú, no Ceará, em uma garagem. Logicamente que quando a gente fala de startups, né, o crescimento, a escala de uma startup é muito mais acelerado que uma empresa na economia real. Então a Talos no Maracanaú conseguiu ser líder de mercado no Brasil, com presença em todos os estados do Brasil, num curto espaço de tempo, digamos assim. Quando eu entrei nesse jogo de empreender no mundo de startups, eu já sabia o que era M&A, mas eu nunca foquei em M&A. De fato, eu sempre foquei em eficiência operacional. Eu entendia que a melhor estratégia que eu podia adotar no meu negócio não era esperar chegar um investidor ou chegar um comprador para o meu negócio. Era tornar o meu negócio eficiente, lucrativo, crescer constantemente baseado na eficiência operacional. E basicamente eu foquei dessa forma, embora que eu já tivesse ali um certo conhecimento nessa área. Mas eu posso dizer que é falta, sim, do conhecimento do empreendedor, que ele tem que entender que todo e qualquer negócio tem um valor, mas depende como você arquiteta o seu negócio. Mas o mais importante do que você arquitetar para vender é você arquitetar para crescer. Que boas empresas sempre vão ter boas oportunidades de vendas, de compras, enfim, porque o mercado, no mercado de aceleração, de crescimento, boas empresas sempre vão ser vistas para serem incorporadas para um portfólio, entendeu?
E falando em crescimento, né? Como que a gente diferencia uma empresa que está crescendo de uma que está de fato escalando? Olha, o crescer e escalar é muito parecido, mas se eu pudesse trazer uma divisão, toda e qualquer empresa, quando você passa para querer buscar domínio de mercado, crescer, você vai querer vender mais, certo? Mas uma empresa que de fato ela está escalando, eu posso dizer que ela já plugou o piloto automático de crescimento. Ela consegue prever o seu crescimento. Ela consegue saber quando ela começa o ano quantos por cento ela vai crescer em média. E se ela erra para porcentagens pequenas para mais ou para menos. Então, ela está num processo de escala, eu posso trazer essa analogia de piloto automático. Ela domina a sua operação, ela consegue de fato prever o seu crescimento e trazer um crescimento muito mais sustentável. Tendo em vista que no mundo que a gente vive hoje de inteligência artificial, acho que nunca foi tão fácil você tanto prever o seu crescimento, escalar a sua empresa, mas também buscar mais eficiências operacionais. É válido a gente falar que hoje não faz sentido, seja porque eu sou uma empresa de tecnologia ou porque eu sou uma empresa na economia real, não pensar no meu negócio com inteligência artificial no centro, que é o que eu chamo de AI Nature, né? De você conseguir ter a inteligência artificial no centro ali do teu negócio. Porque sim, a gente está observando hoje a mudança das profissões e está mudando tudo muito rápido. E cada vez mais se exige que os empresários busquem eficiência operacional usando as tecnologias para que eles possam operar os seus negócios com muito mais inteligência, com muito mais margem. Então a escala realmente ela te dá essa previsibilidade e a IA pode potencializar isso. E na prática, o que é que você observa das empresas que estão escalando? Quais são os principais erros que a gente pode citar aqui? Os principais erros é você escalar sem ter o domínio da tua operação. Eu vejo muitas pessoas, se você for perguntar para qualquer empresário, vai dizer que o problema dele é vender. Mas muitas vezes ele fala que o problema dele é vender mais, trazer mais dinheiro para casa, mas provavelmente esse empresário ele não entende completamente a sua operação. Como a sua operação funciona? Ele não entende os seus indicadores chaves, as suas fragilidades, seus pontos de melhoria, ele não domina a operação de forma ampla. Então isso é um grande erro, porque eu costumo dizer, eu até escrevi um artigo recentemente no meu site, né, no meu blog, eu escrevi sobre isso. Você escalar uma empresa, querer crescer uma empresa onde você não tem o domínio das problemáticas e não trabalha de forma intencional para potencializar ali o teu negócio, resolver as problemáticas, você só está acelerando para a parede, digamos assim. Então, porque não adianta você acelerar o caos, você precisa acelerar aquilo que precisa ser acelerado. Então, acho que é um grande erro que eu observo hoje em dia no mercado, inclusive muitas das minhas iniciativas, a FPA, é válido a gente falar, somos uma holding de participações, temos negócios abaixo da FPA, e um dos nossos negócios visa realmente ajudar o empresário a resolver essas problemáticas que ele tem para poder escalar com eficiência. Legal. E eu queria falar agora sobre o método Scale. Scale, certo? Isso. Pronto. Gostaria de falar um pouco do método Scale, que foi um método criado por você. Né? Eu queria que você começasse falando para a gente qual foi a dor do mercado que você identificou que te impulsionou para criar esse método. Começa na seguinte provocação. Eu até te devolver essa pergunta. Você já viu uma empresa em 7 anos de CNPJ faturar em 7 anos 100 milhões de reais? Não. De faturamento anual, não é o acumulado dos 7 anos. No último ano, em 2024, na minha gestão, a gente faturou 100 milhões de reais com 7 anos de CNPJ. Começou exatamente por isso, porque quando a gente começou a vender a empresa, eu vendi de forma faseada. Eu vendi 50% da operação em 2022, até válido a audiência entender o que é um M&A, né? Um M&A é uma compra de uma empresa e você pode ter vários moldes de você comprar uma empresa. E dependendo da empresa, o comprador tem interesse em dar incentivos para que ele possa a empresa crescer mais dentro da operação e ele bonificar, pagar a mais uma parcela variável, pagar a mais para comprar a empresa na sua totalidade. No meu caso, eu vendi 50% da minha operação em 22 e 100% da minha operação em 2024. Um detalhe é porque eu só tinha um investidor anjo lá do Porto Digital de Recife, que eu levantei 75 mil reais lá no Porto Digital de Recife, e só esses investidores no final do deal ganharam mais de 14 milhões. Então fizeram uma baita... Melhor do que a Mega Sena. Foi melhor do que a Mega Sena. Eu brinquei que foi melhor do que eu jogar nas bets, né? Sim. Mas eles apostaram na gente quando a gente estava lá na garagem, lá no Maracanãú, certo? Então a gente só levantou isso de capital. E os próprios compradores começaram a se perguntar por que a Talos cresce tanto? Todos os meses, todos os anos, eles ficaram impressionados com o nosso crescimento.
Eles não cogitaram, para você ter uma noção, quando a parcela que eles pagaram no final, em 2024, se você for olhar o balanço da TOTVS, foi mais de 3 vezes mais do que eles cogitavam pagar em 2022, porque toda empresa pública listada, ela faz uma projeção de dívida, e a projeção deles se errou para mais de 300% para mais, entendeu? Então, para eles ficarem impressionados. Arthur, eles me perguntavam muito com frequência, Arthur, qual o segredo para vocês crescer tanto? E nessa pergunta, como assim um segredo? Não é um segredo, eu estou só basicamente focando naquilo que eu fazia lá no Maracanaú. Só que a diferença é porque quando eu vendi a empresa, eu negociei uma independência, tanto que eu toquei a aceleração da Talos aqui em Fortaleza. Quem é da mídia aqui de Fortaleza observava a gente contratando muita gente, postava muito na mídia, a Talos. Eu negociei uma independência, mas além da independência, logicamente eu negociei um investimento da TOTVS para acelerar. Mas não adianta eu acelerar, como eu falei no começo, aquilo que não dá para acelerar. Se eu não tivesse o domínio da minha operação, não tinha como eu acelerar. Não adiantava eu injetar dinheiro aonde eu não sabia aonde injetar o dinheiro. Então, felizmente, eu já sabia muito bem dominar a minha operação. Eu entendi, como eu era bootstrap, né? Bootstrap são as startups que têm características de se autofinanciar o seu crescimento. Então, como eu já era bootstrap, eu já crescia ano a ano, independente da TOTVS, antes de 22, eu já crescia muito rápido. Eu crescia porque eu dominava muito a minha operação. Eu sabia exatamente como funcionava o comportamento da minha máquina de vendas, quanto de real eu botava em cima e quanto retornava embaixo. Eu dominava muito bem a minha maquininha. Por dominar muito bem a minha maquininha, ao entrar na TOTVS, a gente acelerou. E por ter esses questionamentos dos executivos da TOTVS, eu comecei a me perguntar, cara, não é segredo, é o nosso modelo de gestão. A gente gerenciava o nosso negócio muito bem, de forma eficiente, onde o nosso negócio precisava dar lucro, a gente sabia aonde queimar a margem e aonde reinvestir. E foi aí que eu comecei a pensar, eu tenho um modelo de gestão que eu toco a minha empresa, uma empresa que escala muito rápido. E esse meu modelo de gestão não serve só para startups, serve para qualquer negócio no Brasil ou no mundo. Foi ali que a gente começou a desenhar qual era o nosso modelo de gestão, que eu batizei de método Scale, que são 6 pilares essenciais para poder gerenciar esse negócio que crescia tão rápido. O primeiro E lá é de estratégia. Então, todo e qualquer negócio precisa ter estratégia para se executar. Não adianta você querer crescer por crescer sem uma estratégia para saber executar. O S é de sistemas e sistematização. Então, não adianta você não pensar em negócio com processos, que é o sistematização, e sistemas, que é tecnologia. Você precisa sistematizar todo esse negócio. O C é de cultura. Sem uma cultura muito forte, uma empresa não escala. O A é de aquisição, é a máquina de vendas que eu estou falando. O L de liderança e o E de execução. Não adianta você ter um excelente plano se você não sabe executar muito bem. Então isso é um método Scale, onde eu levei esse projeto para a Editora Gente, que é a maior editora de negócios do Brasil, e contei a história, eles acharam uma história extremamente incomum, porque é incomum até para o sul, sudeste, você não vê startups crescer como a Talos cresceu, é válido a gente falar isso. Eles falaram, Arthur, a gente não vê startups crescer como vocês cresceram, a gente vê startups aqui levantando 10 milhões, 20 milhões de investimento, mas essas startups muitas vezes morrem, porque só estão queimando dinheiro por queimar. Vocês não, levantaram pouco dinheiro e fizeram muito. Vocês foram muito resilientes. Na pandemia, aí que vocês cresceram muito mais. Então, era uma história em comum, eles gostaram dessa história, me ajudou ali no processo ali de criação do livro como um todo. Levamos o método Scale para esse livro e eles batizaram o livro do Enquanto uns falam, outros escalam. Porque eles olharam assim, poxa Arthur, tu foi um empreendedor que a gente não sabia nem que tu existia, mas enquanto a gente não sabia que tu existia, tu estava lá escalando. Então veio com esse título provocador no meio das redes sociais, que hoje em dia a gente vê muito guru de palco falando muito, mas fazendo muito pouco. E hoje eu estou tentando compartilhar um pouco mais nas redes sociais, além de fundar novos negócios, porque eu acredito que a gente precisa inspirar, seja o nosso Nordeste, o nosso Norte, Nordeste, mas seja o Brasil com boas histórias, para a gente mostrar que dá para crescer, dá para fazer muita coisa, empreendendo, fazendo as coisas corretas. Então, por isso que a gente lançou esse livro com esse método. Eles não te conheciam, mas hoje você é conhecido no Brasil todo com o teu método, né? Exatamente. E outra coisa, o método Scale, a gente pode dizer que ele não é uma receita de bolo, sim, mas ele é um método que pode ser seguido por todas as empresas. Exatamente, exatamente. São técnicas de gestão para você implantar e gerenciar qualquer negócio. Perfeito. E dentro do método Scale, qual o fator mais negligenciado pelos empresários e que mais compromete o crescimento? Que você tenta, dentro do método, meio que quebrar essa cultura e transformar os negócios de outros empresários?
Olha, tanto é negligenciado como é mal compreendido pelos empresários. É cultura, o C de cultura. Você até usa essa palavra cultura. Sim. Então, essa cultura é algo, eu costumo dizer que você pode até ter processos frágeis na sua empresa, como a maioria das empresas brasileiras tem processos frágeis. Mas uma cultura frágil, você não consegue ir muito longe. Então, um dos nossos grandes diferenciais era a nossa cultura. E a cultura, para quem está em casa e não conhece muito bem esse termo, é o que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando. Então, será que tu está criando uma cultura na tua empresa de campeões, de pessoas que batem metas, superam realmente metas no dia a dia e constrói grandes coisas junto contigo? Porque caso contrário, se você está se sentindo empresário sobrecarregado na hora de execução, vê que tudo depende de você, talvez a cultura da tua empresa é essa. As pessoas não vestem a camisa, não estão preocupadas com o sucesso da empresa, elas estão só preocupadas em bater o ponto, chegar no final de semana e se divertir. Então a cultura é o que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando. E quais são os riscos mais subestimados em uma operação de fusão? Olha, um dos grandes riscos é realmente não conseguir absorver a inteligência da outra empresa que você está comprando. Porque você precisa entender que você não está comprando só uma planilha, você não está comprando só dinheiro. Porque muitas empresas fazem cálculo de M&A baseado em múltiplo de receita. Quanto a empresa fatura, eu vou te pagar tanto. Mas não é só sobre a receita que ela tem, porque essa receita pode ser volátil. Se você não mantém corretamente, não absorve corretamente essa empresa, essa receita vai embora, concorda? Sim. Porque você não vai conseguir faturar aquilo dali. Então, muitas empresas não conseguem fazer boas aquisições porque elas não sabem incorporar os talentos corretamente. A cultura que essa empresa está trazendo para dentro da casa corretamente. É entender que se essa empresa tem um histórico de sucesso, e você comprou esse histórico de sucesso, é entender que ali tem pessoas. Esse histórico de sucesso é feito por pessoas. E muitas empresas negligenciam e meio que sufocam esses talentos dessa outra empresa. E muitos M&As não dão certo por causa disso. Entendi. E agora, olhando pelo outro lado, o que é que faz uma empresa se tornar realmente desejável para ela ser adquirida e conseguir concluir o M&A? São vários pontos aí que pode tornar uma empresa desejada. Eu posso dizer que um grande ponto é domínio de mercado, é você faturar bem, você crescer no seu mercado. Isso é algo realmente que diferencia boas empresas. Então, quando a gente para analisar realmente boas empresas que crescem realmente de forma acelerada, assim como a Talos, acredito que eu fiz um bom trabalho também de PR, a gente sempre esteve muito presente na mídia, né, na internet, e isso nos ajudou a ganhar um brand, a fortalecer a nossa marca, também conseguir adquirir bons clientes. E esse processo de brand forte, junto com uma parcela de mercado que você vai ganhando com frequência, que você começa a disputar clientes daquele teu possível comprador e você começa a ser conhecido no mercado, começa a incomodar ali o mercado, você começa a ser atraente. Mas é válido a gente trazer que isso é um dos drives de uma compra de empresa. Existem algumas estratégias que um comprador pode se comprar uma empresa. Uma delas é um novo go-to-market. O que é isso, Arthur? Ela comprar um produto que vai conseguir endereçar o mercado que ela não endereçava antes. Exemplo, por que a Coca-Cola compra um Guaraná de uma região norte lá? Porque provavelmente ela não endereça naquele mercado, ela compra aquele produto porque ela quer ter aquele market share dentro da carteira de clientes dela. Então isso é uma das estratégias, você trazer um produto para ir para um novo go-to-market. Ou você está comprando receita, quantos milhões essa empresa fatura, eu trago essa receita para dentro da casa, ao longo do tempo eu consigo ter o payback em X tempo. Então estou antecipando um processo meu. Ou é porque eu quero matar um concorrente que tá incomodando, e eu vou lá e compro essa empresa. Então são alguns drives. Mas o principal drive, de fato, é go-to-market ou receita, certo? De quanto você fatura. Então, o que eu posso dizer é, empreendedor, se você tem uma boa operação, que seus clientes estão satisfeitos, você cresce com frequência, está conseguindo dominar mercado, está conseguindo crescer de forma acelerada, você já é atraente para um determinado pool ali de mercado. Muito bem. E, Arthur, a gente está chegando ao fim aqui dos cenários e eu gostaria de finalizar esse programa hoje pedindo para você dar um conselho para um empresário, né, para quem está assistindo a gente, que quer construir um negócio de alto impacto hoje. Meu conselho é, primeiro, sonhe grande, certo? Queira desbravar grandes coisas. Eu sempre, desde a garagem lá no Maracanaú, aqui no Ceará, eu sempre, lá na garagem, lá no Maracanaú, na Rua 14 do Novo Maracanaú, eu já falava que seríamos a maior plataforma de atendimento digital do Brasil, isso em 2016.
Então eu sempre sonhei grande, sempre fui ousado para todas as coisas que eu colocava dentro de mim. E sempre trabalhei muito forte para construir aquilo ali. Então o conselho que eu dou para o empresário é: não desista dos seus sonhos, não tenha medo de desbravar, entenda que o que você constrói, o impacto que você deixa, o legado que você deixa, você transforma um meio. E precisamos cada vez mais de bons empreendedores que queiram desbravar, criar grandes coisas para que a gente possa transformar o nosso meio, seja o nosso estado, seja o nosso Brasil, para que a gente possa cada vez mais criar histórias como essa e a gente possa inspirar novas e novas gerações. Quem sabe levar o nosso Brasil cada vez mais para ser protagonista, não de notícias que a gente vê de corrupção muitas vezes, mas sim protagonistas de grandes empreendedores que levam o nosso Brasil para ser ponta mundial. Então isso é que eu sonho e é o conselho que eu dou para o empreendedor. Não desista de você, sonhe grande. Muito bem, com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Gostaria de agradecer aqui a participação do Arthur Frota, nosso convidado de hoje. Foi maravilhoso ter você aqui com a gente, tá? Um papo muito enriquecedor, gostei bastante. Espero receber você aqui mais vezes, Arthur. Fica aí o convite para participar mais vezes, tá bom? E você que está nos assistindo, não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir o canal da Trends para não perder nenhum conteúdo. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá! Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.